pouco mais de animação, né? Tava tão animado isso daqui, agora vai virar um velório? Francamente. Então, é um prazer estar aqui. O tempo é curto, tá? Nós temos até 18 horas para apresentar esse livro, mas eu fiz questão de chamar todos os escritores do livro que estão hoje. Acredito até que seja um dos momentos raros que a gente vai ter, de ter tantos dos contadores de histórias presentes no livro, aqui juntos, né? O Rio de Contos está nos propiciando isso. Obrigada pelo convite, obrigada por terem aceito essa proposta de apresentar o livro, e rapidamente eu vou contar para vocês o que é o Bendito e Louvado Conto Contado. É uma história muito simples. O Portugal foi o país homenageado este ano na Câmara Brasileira do Livro. Bom, vocês perceberam que eu sou brasileira, né? Não, né? Sou do Rio de Janeiro. Então, São Paulo, onde acontece a Bienal Internacional do Livro, teve como país convidado este ano o Portugal. E o ano passado, então, quando eu vi as primeiras notícias, eu pensei, seria interessante que tivéssemos algum material, algum produto, e obviamente que eu sou da área dos livros, um livro, né? Não vou fazer um vídeo, porque eu não sou fazer... Opa, cuidado! Um filme, né? Não vou fazer um filme. Então, eu pensei nisso. E eu estava na maratona de leitura da Sertã, muitos de vocês conhecem. Alguns dos contadores que estão aqui estavam lá. Depois de um almoço, estávamos à beira do rio, quando, de repente, eu ouvi Eureka na minha cabeça. Falei para eles, vamos fazer um livro onde vocês vão recontar histórias populares portuguesas. Aí um achou engraçado, o outro não deu muita atenção. É que não sabem o meu poder de persuasão. E aí, então, eu conversei com a Aletria, que é uma editora muito importante hoje em dia no Brasil, que fica em Belo Horizonte. A dona dessa editora é uma contadora de histórias, que se chama Rosana Monte Alverne, que é uma excelente contadora de histórias, é uma das referências no Brasil. E essa Aletria tem esse perfil de fazer livros voltados também para recolha, para tradição oral, ensaios, enfim, tudo muito nessa área também, embora faça também livros de autor. Hoje em dia é uma editora muito premiada no Brasil. E quando eu falei para a Rosana da ideia, ela falou, toca, vai em frente, é ótima ideia. Então foi assim que surgiu. O que eu pensei? Obviamente convidei os contadores de histórias, todos que estavam ali, naquele encontro. O livro, vocês vão pensar, mas não tem contadores brasileiros que vivem aqui? Não, porque a ideia era exatamente só ter contadores portugueses e inéditos no Brasil. Porque, por exemplo, a Cristina Taquelin já está publicada no Brasil, com vários livros. E a Cristina Taquelin, então, foi exatamente a quarta capa, ou a contracapa, como vocês falam aqui, do livro, foi feito pela Cristina Taquelin, que é essa amiga que foi a primeira pessoa que me trouxe a Portugal para contar histórias em Coimbra, no ano de 2000. Vocês vejam quanto tempo que nós somos amigas. E aí, nesse lance, escolhemos contadores de histórias de Portugal inteiro e também das ilhas. Então, a gente tem aqui a Sofia Maú, que é da Madeira, que também escreveu um conto, e o Walter Pérez, que é dos Açores. Obviamente que muitos contadores de histórias ficaram de fora, mas tinha um limite, né? Uma curadoria é isso, né? É um limite. Então, eu pensei assim, com esses 14 contadores de histórias, o Brasil vai ter uma noção desses contos populares portugueses na boca do contador de histórias, na grafia do contador de histórias. Então, a interferência foi muito pequena na hora de se fazer. O André, né, que foi uma das pessoas que fez a revisão, né, aí, então, se optou por fazer muito pouco, por mexer muito pouco. Vocês têm, por exemplo, aqui o José Craveiro, né? Para mim é uma honra ter o José Craveiro nesse livro, né? Porque quem conhece não esquece, né? O José Craveiro é uma grande referência, né, Cláudia? Como para a gente lá, os contadores de histórias populares, o José Craveiro é o nosso contador popular.
aqui em Portugal. Cláudia é brasileira também, por isso a gente tem essa bola aqui. E aí, quem ilustrar? Eu já conheci o trabalho da Sofia, a conheci em Montemoro Novo, no evento que o Carlos Marx faz lá, e fiquei absolutamente fascinado com o personagem dela, das contadeiras de histórias, que é uma graça, né, o personagem dela. Muitos de vocês conhecem os livros dela, quem não conhece, vai atrás, porque é muito bom. E Sofia topou na hora, achou a ideia genial, e aí começamos as conversações lá com o Brasil, etc, etc. E eu falei assim, gente, eu peço uma coisa para vocês. Eu e a Rosana somos da mesma geração, né? Falei, Rosana, vamos fazer um livro, como eram os livros da nossa infância. Mais ou menos nesse formato, e que tivesse textura, né? Fosse um livro bom de segurar, e que tivesse capitulares. Eu sou louca por capitulares. Ou iluminuras, né? Vocês chamam aqui de iluminuras, né, em Portugal. Sabem o que é? Não, vocês chamam capitulares mesmo, né? Quem não sabe o que é, a malta aí mais nova, para os pequenininhos, eu vou mostrar o que é uma capitular. Sempre que começa um conto, tem aqui uma letra, que é a letra inicial do parágrafo. Então, olha que trabalho de artesanato, cada capitular dessas é uma coisa única que ela fez para cada conto. Ali, olha ali, que lindo, olha como é lindo, é um trabalho tridimensional. Trouxe algumas das ilustrações originais, é impossível termos aqui todas, que o livro é profusamente ilustrado, e convido a todos depois, no final, se quiserem, explorar aqui as ilustrações e um pouco dos esboços também. Isso. Então, e aí faltava o quê? Um livro de contador de histórias, é importante que algum especialista fale sobre o tema. E aí, para mim, foi assim uma honra ter Paulo escrevendo esse prefácio. Porque Paulo, hoje em dia, é uma grande referência em Portugal, nessa questão da pesquisa do conto tradicional português. E eu me lembro da nossa conversa que ele falou, Benita, isso não são contos tradicionais, mas eu faço prólogo porque eu acho que a ideia é interessante. E é um prólogo muito lindo, porque ele apresenta para o Brasil não só os contos, dizendo quais são as variantes, não é um prólogo chato, sabe? Não é aquele prólogo, não. Ele é um acadêmico, inclusive, ele é da Universidade do Algarve, mas sabe aquele prólogo que é gostoso, que você lê? E ele apresentou cada um dos contadores de histórias. Então, uma pessoa que lê esse livro no Brasil vai conhecer todos esses 14 contadores de histórias, vai conhecer um pouco desses contos e a beleza que é todo esse livro. Então, esse livro ele saiu pela Aletria, no Brasil, e sai pela Simons Book, que é a editora também da Sofia. A Sofia tem o grupo Narrativa e um selo, o Simons Book, em homenagem ao ele aqui, o rapaz, o filho deles, dela e do André. Então, essa é a história do livro, tá? Então aqui nós temos a venda, né, o livro português, obviamente, porque eu pensei assim, lá no Brasil, a gente vai ter todo um trabalho com relação a esse livro, está tendo, é um sucesso absoluto, todos os dias eu recebo uma mensagem, um WhatsApp de alguém dizendo, recebi o livro, comprei o livro, quero seu autógrafo. Eu falei, quem sabe um dia, depois que o Lula ganhar, a gente volta no Brasil, né? Lula lá, enfim. Uma coisa está sendo transmitida pela internet, ok? Então, sem fazer campanha política. Então, só quero, assim, dizer a vocês que esse é um presente do Brasil para Portugal, dos contadores brasileiros, representados, nesse caso, no livro por mim, para vocês, contadores de Portugal. Só quero agradecer. Obrigada. Passo, então, a palavra para quem quiser pegá-la. E é rápido, hein, que eu estou contando o tempo. Então, eu vou pegar na palavra porque testou de todos os outros que aqui estão, não é? Eu trago a cor ao livro, eles trouxeram as palavras. E foi para mim uma honra poder fazer a ilustração destas palavras. Para já, primeiro um susto, porque quando comecei a ler estes nomes todos, Jorge Serafim, António Fontinho, Elsa Serra, Fernando Guerreiro,
Portanto, eu vou dizer todos, para não falhar ninguém. Luzia do Rosário, José Craveiro, Rui Guedes, Brujunça, o Luís Carmelo, o Walter Pérez, Miguel Horta, Ana Sofia Paiva, Carlos Marques, Sofia Maúl e um prólogo do Paulo Correia, que já foi aqui bem referenciado. Isto primeiro, obviamente, que é um susto. Mas, como gosto de desafios, e a Benita, como eu digo sempre, é aquele polo aglutinador de gentes, consegue transmitir-nos sempre a vontade, e então aceitei logo à partida. E o susto veio depois, quando me apercebi o trabalho que tinha que fazer. Mas realmente foi um prazer ilustrar este livro. Trocámos muitas mensagens, muitas conversas para perceber como é que íamos fazer o livro. E tentei sempre que o livro tivesse aquele teor de ilustração que nós conhecemos da infância, mas que não deixasse de ter também um teor mais atual. A técnica que eu utilizo são várias técnicas, técnica mista, porque eu utilizo aqui, além da ilustração a lápis de cor, que gosto muito de, que foi o que eu quis transmitir, de ver-se o traço, a mão humana, chegar a pessoa a olhar e perceber, sentir como eu senti quando fiz. E acho que consegui fazer isso, pelo menos eu sinto quando vejo as ilustrações. E depois, obviamente, com as contadeiras de histórias, essas bonequinhas que estão de parabéns, que fizeram este ano 10 anos e saltaram para este livro para contar as histórias através da ilustração. Comecei por brincar com as guardas, porque temos as várias contadeiras e elas vão buscar a forma como os contadores finalizam os seus contos neste livro, sempre relacionado com o título, para ser uma introdução àquilo que seria o livro. Fiz as iluminuras, já vos mostrei aqui, depois convido novamente para poderem explorar um bocadinho ao vivo, que é muito diferente. Nós aqui, no início de cada capítulo, temos realmente, mas é só este quadradinho pequenino, elas são ligeiramente maiores e vocês têm a percepção do traço, do desenho, de outra forma. Por exemplo, mostrando algumas ilustrações que foram feitas e que não entraram neste livro, mas foram importantes também para podermos escolher e dar mais consistência ao livro. As ilustrações, quando eu fiz, escolhi a fazer em papel creme, porque era esta a tonalidade que nós queríamos para o livro. O creme, não queríamos um papel branco, queríamos remeter para trás. E acho que foi conseguido mesmo na impressão e tudo isso. Falando um pouco de algumas ilustrações específicas, e vou obviamente referir a capa, esta ilustração, como outras que eu já disse que não couberam no livro, porque tivemos que fazer opções, obviamente, faz parte de uma outra história, vou só aqui de uma história, que neste caso até calha estar o autor, António Fontinha, portanto, como vê, o nosso amigo Lobo. Mas esta história, esta capa, se nós virmos de frente, temos o lobo, mas temos a continuidade. E uma das coisas que eu fiz, e que é transversal também ao meu trabalho, é a ilustração muito com base na natureza. E a natureza também é um elemento transversal nestes contos. Nos contos, nos populares, nos tradicionais, temos sempre a natureza. Mais um ambiente rural, porque muitas das vezes a cidade, e se calhar aqui o Paulo falará melhor disso do que eu, obviamente, mas muitas das vezes a cidade é aquele sítio onde eles vão ao mercado, onde vão comprar coisas, onde vão fazer trocas, trocam a vaca pela cabra, portanto, e aqui é toda a ruralidade, mais a parte da natureza. Temos o elemento lobo, porque o lobo é o animal mais transversal de todos os contos, sempre o mal da fita, coitado. Temos o tempo representado, temos a fala da oralidade e temos a velha. São sempre elementos que passam por todos estes contos. Ver se há aqui algum pormenor assim interessante. Por exemplo, a ilustração, obviamente, que tem que ser fotografada para depois passarmos para o computador e fazermos a montagem do livro. Mas há aqui pormenores
que podem-se ver nos originais, mas contados têm outro. Por exemplo, este, que também faz parte do nosso conto da Velha e do Lobo, é uma ilustração que, para ser fotografada, foi iluminada por trás para ter esta luz. É um papel muito antigo e que realça na fotografia. Quando tiramos a fotografia, e posso dizer que eu tenho um fotógrafo oficial das contadeiras de histórias, que é quem fotografou sempre as minhas ilustrações para os livros, o António Manuel Peleja, e já temos uma cumplicidade para conseguirmos fazer este trabalho, tentando garantir que conseguimos a sombra e a luz necessárias para conseguirmos ter esta tridimensionalidade que nós vemos nas ilustrações. Eu posso fazer uma observação com relação Claro, a sim, isso? sim, claro. Que isso é muito legal. Isso daqui mostra quando você tem uma produção gráfica de extrema qualidade. Vocês estão vendo aqui essa ilustração. Vocês imaginariam que atrás disso tem uma outra ilustração? Olha quando é bem feito um livro. Entenderam? Atrás tem uma outra ilustração e você não vê. Entendeu? É porque o papel é de qualidade, porque tudo foi feito com muita qualidade, né? É uma craque, né? Mesma coisa, isso é maravilhoso. Miguel é dessa área também. Ou seja, você tem, porque o que acontece? Antigamente você tinha os livros e você via o outro lado, quer dizer, um livro mal feito, na verdade. Se você vê a ilustração de trás, uma chapando na outra, aí você não está vendo uma ilustração, né? Você está vendo o esboço da outra. Então, um livro bem... Miguel é dessa área, sabe muito bem, porque eu estou muito mais do que eu, que não sei desenhar nada. Entretanto, além das ilustrações, muitas das vezes foram tirados pormenores que depois são aqueles que vão dar também algum aumento ao livro, para não termos só ilustração. Ver se encontro aqui sem querer. Por exemplo, nós daqui tiramos o cavalo, brincamos com a imagem e temos um cavalo. Tentar colocar algumas imagens que deem pequenos realces ao livro que não como é que é dizer, para a leitura do livro o torne mais fácil e também não sobrecarregue as páginas. Foram pequenos apontamentos que quisemos fazer para realçar o texto. Acho que em relação à ilustração, pronto, acho que é tudo o que posso dizer. Queria que o Paulo falasse um pouco, que fez o prólogo. Em relação à apresentação das histórias apresentadas neste livro, e em resposta ao repto como foi feito pela Benita, eu, em primeiro lugar, enfim, perguntei se realmente seria de ser eu a pessoa escolhida para apresentar estas histórias, porque eu trabalho com histórias gravadas diretamente da boca de pessoas que vêm do mundo rural, lá está, pessoas que ainda se encontram dentro da tradição, isto é, ouviram de alguma forma as histórias que contam de alguma pessoa por via oral, portanto, quer seja o pai, um vizinho, um avô, ou até quando se trata, por exemplo, de histórias anedotas, histórias para rir, num ambiente mais festivo, numa taberna, ou até num funeral, que tradicionalmente se contava este tipo de histórias. Ora, ao aceitar este repto, eu perguntei-me a mim mesmo o que é que, como começar a apresentar estas histórias. E então lembrei-me de utilizar uma frase muito conhecida: a tradição já não é o que era. E realmente a tradição, a verdadeira tradição oral que nós tivemos secularmente em Portugal e também noutros países do mundo inteiro,
inteiro, nos países industrializados, deixou realmente de ser como era, portanto, por esta via oral, e temos, por um lado, a interferência do livro. As nossas crianças hoje têm talvez o primeiro contacto com as histórias tradicionais através de livros, através da leitura de livros infantis por educadores de infância, etc. E também, muito importante, estes novos contadores profissionais que muitas vezes vão beber à tradição oral portuguesa, mas depois têm um processo criativo, cada um utilizando esse processo de uma forma pessoal para transmitirem uma audiência que já não é aquela audiência tradicional. Portanto, é uma audiência, como temos aqui, uma audiência indistinta e onde há, de certa forma, uma performance mais, digamos, profissionalizada. E, portanto, o que é que há a dizer sobre esta passagem de um contador tradicional rural a um contador que tanto pode contar para uma audiência urbana como uma audiência rural? Temos aqui uma adaptação necessária que todos estes contos que aparecem neste livro vão, obviamente, sofrer. Mas essa modificação não é tão grande que destrua esta percepção da audiência ou do leitor, né, neste caso, em relação à tradicionalidade destes textos, destas versões. E, portanto, eu arriscava-me a dizer que são contos tradicionais, são percepcionados como contos tradicionais, mas não podem ser colocados no mesmo saco daqueles contos que estão gravados diretamente de um contador rural e que depois são transcritos o mais fielmente possível e são arquivados para poderem ser estudados por especialistas na narração oral. Isto é outra tradição, uma tradição que se calhar é a única forma de substituirmos a antiga, que já está moribunda, e se calhar com a morte dos últimos verdadeiros contadores tradicionais rurais vai acabar e, portanto, vamos deixar de poder fazer estas tais gravações de campo, de versões como estas que eu referi, e passamos para que as histórias tradicionais sejam conhecidas, a ter estas histórias na boca de outros tipos de contadores. E o que é facto é que esta coletânea é bastante representativa da nossa tradição oral em termos de subgéneros. Temos contos de animais, temos contos maravilhosos, temos contos religiosos, temos contos jocosos, portanto, as tais anedotas para rir. Só não temos um género de contos também que desapareceu praticamente da nossa tradição, que são os chamados contos do ogre ou diabo estúpido, que é assim um grande palavrão para aquilo que as pessoas conhecem como os contos do Pedro de Malas Artes, de um empregado que está sempre a fazer a vida negra ao seu patrão. E também aquelas histórias que parecem lenga-lengas, mas que podem ser considerados contos formulísticos, com uma fórmula específica, cumulativos. Mas se nós não temos nenhuma versão deste tipo de contos aqui, vamos ter uma outra coisa que também se pode ser considerada como fórmula, que são as fórmulas de finalizar os contos. Todos os contos são ficcionais, portanto, são um género em prosa artístico,
portanto, que tem uma fórmula de início, normalmente é numa vez, e uma fórmula final. Portanto, dentro destas duas fórmulas situa-se o conto, a ficção, e fora destas fórmulas temos a realidade. A realidade, para além disso, também está aqui presente com um outro género que não é o conto, mas a lenda. A lenda, neste caso, de Beja, contada aqui, recontada pelo Serafim, vai ser aqui não um elemento destoante, mas uma complementaridade para nós percebermos aquilo que é uma continuidade dentro do género narrativo. Portanto, temos narrativo em prosa, temos os contos, mas também temos as lendas. E essas lendas estão muito mais ligadas à realidade geográfica. Neste caso, a Beja, enquanto os contos são muito mais universais, e uma das grandes vantagens do conto ser universal é que estes contos pertencem tanto à tradição portuguesa como à tradição brasileira. E daí que, com a mesma língua, na mesma língua nos entendemos e dentro da mesma tradição nos entendemos, apesar de haver diferenças, mas diferenças mínimas. E, portanto, é mais ou menos isto que eu tinha para vos dizer sobre isso. Depois há outras coisas de mais pormenor. É claro que os contadores têm estilos diferentes e esses estilos vão refletir-se na maneira como eles vão recontar cada um dos contos e também o conto que escolheram, que é significativo de uma sensibilidade especial em relação àquilo que é importante para um contador de histórias, que é selecionar o seu repertório. Vocês viram? A aula, né? Nada como um acadêmico assim, né, gente? Um acadêmico assim para chamar de seu, né? Maravilhoso. Então, agora vamos... pode começar pelo Fontinha. Olha, meninos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos cada um, ok? Começa pelo Fontinha. Porque o contador de história fala muito, gente. Ora, boa tarde a todos. Aquilo que me surge dizer, que pela primeira vez tive este livro nas mãos, é obrigado, Benita, simplesmente. Eu também senti, a primeira vez que ela me mandou foi por e-mail, não foi? Ou foi telefone logo direto? Foi e-mail. E depois... e-mail, telefone, chamada de sinais de fumaça e tudo, pombo correio. Mas eu fui rápido, desta vez fui rápido na resposta. Foi mais ou menos. Não, mas eu disse logo que sim. Sim, não, isso foi. Isso é verdade. De primeira. Olha que nem sempre eu sou assim, Eu pois sei. não? Eu sei. Você quer que eu conte a história? Não, Ele não, nunca não, 2 foi ao minutos, Brasil. 2 minutos. 2 minutos. Depois eu conto. 2 minutos. Uma DR aqui. E eu acho que entendi logo, e por isso estou a agradecer, que tu nos estavas a oferecer um presente. Tu verbalizaste agora, e de facto foi a sensação que eu tive. E agora, vendo o objeto, acho que foste feliz. Obrigado. E reuniste uma magnífica equipa. Estou aqui ao lado da equipa, tirando nós, os contadores, que é tudo uma balda. Pronto, também não faz. Eles falarão por si e vocês vão ver que é tudo a mesma tropa. Farinha do mesmo saco. De uma belíssima equipa. E só a propósito do que o Paulo disse, porque eu estou-me sempre a meter com o Paulo, até já me sentei aqui ao lado dele. Só provocatoriamente, e depois acabo já, Benita, ok? É que coincide uma coisa curiosa. Vocês ouviram-no falar da morte. Estão recordados do que ele disse sobre a morte de quê? Dos contadores, dos detentores. Ocorre, coincidentemente, neste livro, que a detentora, eu digo aqui, que me contou o conto que eu partilhei neste livro, ocorre
que faleceu em abril deste ano. Ou seja, a minha mãe, como contou, faleceu em abril. E esta, está aqui o nome dela, é uma forma magnífica de homenagear a escuta. Mais uma vez, obrigado, Benita. Olha. Fernandinho? Para mim 2 minutos é fácil. Eu conto microcontos, por isso eu posso-vos contar a história toda do que é que aconteceu. Quando a Benita me chamou para isto, eu fiquei nas nuvens, fiquei super feliz. Porque eu aprendi uma coisa na vida, que há uma coisa que se aprende, é que se Benita pensa, acontece. E ela fez acontecer. Para mim coincidiu precisamente porque eu estava a trabalhar com a Benita e algumas alturas, quando eu me atrasava, eu estava precisamente na casa dela. Então era difícil eu não trabalhar. O que é que estás a fazer? Estás a brincar aí com o computador? Não, estou a escrever. Pois bem, como o Paulo disse, precisamente, uma das dificuldades que eu tive foi na parte da transcrição e de colocar um texto que está na boca ou na embocadura, que foi uma coisa que eu aprendi com a Benita e com a Tâmara. Em embocadura nós colocamos as histórias na boca e quando as colocamos, quando passamos para o computador, aquilo tem outra coisa. Daí que o Paulo, noutra aula que o Paulo dê, vocês podem explicar aquela dificuldade que é, às vezes, quando ouvimos uma história e estamos a transcrevê-la e temos aquela, mas isto não é dito, esta palavra não se escreve assim. Mas aquilo que eu aprendi na Universidade do Algarve foi que a pessoa disse assim, nós transcrevemos assim. Se estás tramalhado, estás tramalhado. Se estás escangalhado, estás escangalhado. Se é um palavrão, é um palavrão. E assim está. Portanto, aproveitem para levar o livro, porque está muito, muito bonito. E obrigado, Benita, e obrigado a todos vocês. Obrigada. La mais guapa. Eu já estou a gastar o meu tempo, vou perceber, não é? Então já. Não, primeiro para mim foi uma surpresa muito grande quando a Benita mandou o e-mail e primeiro falou comigo, aliás, pelo telefone. E eu fiquei, não, isto não está a acontecer comigo. Não é? É aquela coisa, é um presente muito grande. Obrigada, Benita. E fazer parte deste grupo de narradores, de uma ilustradora, do Paulo, quer dizer, é um privilégio único. Depois, falar do conto que eu escolhi, né? Porque não tive dúvidas em escolher este conto, porque a senhora que me contou é a Dona Ricardina, vocês vão ver que está aqui, era a avó de um namorado meu que eu tive, ele já se foi, mas o conto aqui está. Mas pronto, é por falar disto, que é o seguinte, eles tinham o privilégio de ter uma avó que contava histórias e não aproveitavam. E eu, como já trabalhava na biblioteca e como tinha um pai, tive o privilégio de ter um pai que me contava histórias desde pequena, por isso é que eu sou contadora de histórias, graças a ele. Eu digo, como é que é possível ter uma avó, uma informante, não é? Com todo este património oral e eles não aproveitavam. Então, cada vez que eu ia passar o fim de semana à casa da Dona Ricardina, ficava, conte lá outra, Dona Ricardina, conte lá outra, mas conte lá aquela, porque eu queria ficar com este conto para mim. E ela contou-me várias vezes este conto. Às tantas era, sabem aquele vestido que vocês compram e que serve na perfeição? E é vosso. Este conto já era meu também. E a forma que eu quis honrar a memória, porque ela ficou com Alzheimer, acabou por falecer no lar, e eu não tive dúvidas por isso mesmo. Porque eu queria imortalizar este conto, para que não ficasse também só na minha voz, mas na voz de quem quiser o agarrar. Por isso este livro está aí, e se vocês quiserem agarrar com muito amor e carinho todos estes contos, e este que está aqui, agradeço-vos. Obrigada. Aqui há uns anos atrás, o António Fontinha fez uma espécie de inquérito aos narradores portugueses para ver a origem do seu material, do material que usavam e do nosso repertório, e tentarmos perceber o que era tradição oral e o que não era, o que era produção própria, o que tinha influência do catálogo, por aí fora. E foi
um momento para eu olhar para dentro, para perceber aquilo que eu próprio estava a fazer e a comunicar aos outros. E nesse momento tive consciência daquilo que eu estava a passar aos outros e o porquê das coisas. E quem é que me dava essas coisas que eu passava aos outros? Algumas são escritas por mim, que percebo onde é que as vou criar. E depois há a gratidão enorme que eu tenho com pessoas que já não estão cá, que me passaram também muita coisa, como o Lalacho. O Lalacho que para mim foi fundamental, porque eu, para além do português, eu contei em crioulo. Não é? Portanto, isso para mim foi importante. E depois, o meu avô, o meu primo Zé Filipe, que já morreu, portanto, histórias mais do Algarve e do mar, e trouxe, e esta partilha e este agradecimento continua. Por isso é que eu escolhi a Caganita, que é um conto que eu conto muitas vezes, também uma forma de agradecer a quem pegou nesta versão, a Maria João Silvestre, a quem agradeço e está agradecido mesmo formalmente, porque nós temos sempre a versão que escutamos sempre a alguém. Depois trabalhamos o conto, e o conto vai ganhando vida própria. E depois o conto acaba por se misturar com a nossa personalidade. E enfim, é aqui um processo estranho eu acho que às vezes o conto é que nos escolhe a nós. Porque não é qualquer conto que nos assenta, que é assertivo, não é? De acertoar. E de maneira que esta Caganita assenta muito bem e quero agradecer aqui à minha mestre este furacão também, que é a Benita, por esta prenda maravilhosa. Obrigada. Queria, então, olha só que maravilha, passamos só 4 minutos, vamos passar mais 2 só para terminar. É o seguinte, isso foi histórico, né, Cláudia? Histórico. Aí, então, é o seguinte, queria dizer a vocês que o livro está aqui à venda, vocês vão ter oportunidade depois, porque daqui a pouco a gente vai ouvir contadores de histórias aqui, né? O Fontinha e o meu querido galego, porque eu sou filha de galegos, entendeu? Os galegos têm uma cumplicidade, por isso que eu falei meu querido amigo Kiko Cadaval, porque somos galegos. Se fosse o Ricardo Madeira, ele já estava a protestar em língua portuguesa. Então eu? Peraí, eu ia falar no final dele, peraí. Como é que se diz? Então eu? E eu, cadê ele? Faz lá isso. E eu, Então, e o Ricardo Madeira, porque hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo, né? Então, para a gente poder... eu acho assim, um privilégio a gente ter no Rio de Contos um contador surdo. Eu fazia um evento no Brasil e a gente também lá tinha contadores surdos e é maravilhoso ter. E o que eu queria falar para vocês, então depois vocês podem pegar autógrafo dessa malta toda que vai estar aqui. O livro está ali, não saiam agora para comprar, para não interromper o processo, entendeu? Quem conseguir juntar os cromos todos é maravilhoso. É maravilhoso, porque você guarda, porque depois, conforme a gente for morrendo, aí vocês já têm. Pois uma cruz. Aí vocês fazem uma cruz. Nasceu, morreu. E eu só queria contar uma anedota final aqui, para ver as diferenças do Brasil e Portugal. O livro Brasil e Portugal, ele tem diferenças. Ele teve algumas adaptações no Brasil. E a que eu me lembro que foi assim, que eu chorava de rir, que é o seguinte. No Brasil, a palavra cu é horrível. Mas é horrível, é um palavrão. E o Craveiro me escreve uma história que até a Luzia hoje contou uma versão dessa história, que é das azeitonas, então, que beijava o cu do cavalo. Falei, não pode botar o cu do cavalo. Não tem como, gente. Então, a gente começou, eu falei com o Craveiro, liguei para o Craveiro. Craveiro, não pode colocar o cu. Aí ele falava, por que, Benito? É tão feio o cu assim? Eu falei, no Brasil aqui não. E aí a gente, então, discutiu e conversamos. Eu falei, a palavra que a gente vai botar é traseiro. Ele falou, bota a palavra que você quiser, tira o cu, bota o cu, não sei o quê. Só para vocês saberem que a gente passou muito bem fazendo esse livro. E obrigado muito, mais uma vez, ao Rio de Contos, a Miguel, a Maria José e a vocês.